Glória a Deus, cumprimenta esta igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, é uma alegria grande e maravilhosa estar mais uma vez aqui nessa congregação. Confesso que me sinto muito bem entre os irmãos. Primeiro, porque Deus está aqui, e segundo, porque esta igreja respira missões, e isso mexe no meu coração. Amo missões, e eu creio que Deus, Ele também ama, e se você ama o que Deus ama, com certeza o teu coração é fortalecido. Eu louvo a Deus por esta oportunidade para juntos nós estarmos aqui, se alegrando na presença do Senhor. Deus está entre nós, Deus está entre nós, Deus está entre nós, e Ele tem algo para o teu coração. Não importa a forma que você chegou, o que importa é que você vai sair daqui tocado, transformado, curado, avivado, fortalecido, porque para Deus não importa a forma que você chegou, não existe dificuldade para Ele. Quando Ele chegou em Naim, a viúva mãe de um único filho, estava saindo da cidade para enterrar a sua única esperança, que era o seu filho. Jesus não se preocupou em interromper o enterro, a comitiva de um velório, para operar um milagre. Quando Ele chegou naquele tanque onde jazia um paralítico, que já há 38 anos estava paralítico, Ele não se incomodou com o tempo que já havia passado, mas Ele foi lá e curou o paralítico. Quando Ele chegou em Jericó, curou o cego, que há muito tempo estava lá mendigando. O teu problema não é difícil para Deus. Quando Jesus chega em Betesda, depois de 4 dias que Lázaro está morto, Marta e Maria querem colocar um impedimento do tempo para Jesus, dizendo: Senhor, já faz 4 dias. É mesmo que Jesus respondesse para ela mais ou menos assim: não interessa se faz 4 dias. Para mim não faz diferença nenhuma ser 1 dia, 10 dias, 1 mês. Não existe dificuldades para o teu Deus. Você não serve ao presidente dos Estados Unidos, ao diretor da ONU, você serve ao dono do universo. Você não veio aqui cultuar qualquer pessoa. Não tem nas paredes nenhum Deus de pedra, de gesso, de ferro, não, de ouro. Nós servimos ao Deus invisível, todo-poderoso. Aleluia! Aquele que enquanto nós o adoramos, Ele nos conforta. Aquele enquanto lhe prestamos o culto, Ele alimenta a nossa alma. Ninguém chega diante de Deus e sai vazio, porque Ele sempre tem uma porção para compartilhar conosco. Quem conhece a Bíblia Sagrada, todas as vezes que o israelita ia prestar a sua oferta, ia prestar o seu sacrifício, uma parte do sacrifício ele levava para ser participante daquela bênção. Deus sempre vai compartilhar com aquele que o adora. Aleluia! Você não veio apenas para entregar, você veio para receber. O propósito é entregar, mas Deus não vai te deixar ir embora com as mãos vazias. Se você chegou enfermo, tu vai ser curado em nome de Jesus. Se tu estava triste, vai sair daqui alegre. Eu tenho certeza que até o fim desse culto, o coração do pastor Lino vai sair daqui saltitando, porque Jesus não vai deixar ele sair daqui triste. Oh glória! Quantos acreditam assim? Oh glória, Deus está entre nós. Meus amados, estive meditando com Deus sobre o que ministraria nesta noite, e Deus me confiou uma palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Se possível, peço que os irmãos se coloquem sobre os pés para nós fazermos menção da palavra de Deus. Todos aqueles que trouxeram Bíblias, abra comigo, livro de Juízes, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Nós leremos a partir do primeiro versículo. Livro de Juízes, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Eu vou lendo para ganharmos tempo. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale.
E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos de todo o povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente às montanhas de Gileade. Vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor: ainda é muito povo, ainda muito povo há, faze-o descer as águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, então porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Pai. Pai de eterna misericórdia, é chegado ao momento da tua santa palavra, e reconheço diante de ti e desta igreja, que eu de mim mesmo nada tenho a oferecer, mas sei que tu és a fonte da verdadeira palavra. Manifesta agora, ó Deus, a tua palavra. Glorifica o teu nome por esta mensagem. Acerta o teu alvo nesta noite, nós te glorificaremos. Glorifica o teu nome por meio desta mensagem. Ó Deus, nós estamos confiados em ti. Fale aquilo que esta igreja precisa ouvir. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Pode se assentar adorando ao nome do Senhor. Meus amados, a história de Gideão é uma história conhecidíssima. Aquele que vence milhares de inimigos com apenas 300 homens. A história de Gideão está no livro de Juízes, e diz-nos a Bíblia Sagrada, no início do livro de Juízes, que depois que morreu Josué, e morreu todos os anciões da época de Josué, o povo se esqueceu do verdadeiro Deus, e cada um começou a fazer aquilo que o seu coração indicava. Cada um começou a seguir o seu próprio coração. Já ouvi algumas pessoas dizendo que se o meu coração não me condena, eu posso fazer. Mas se você ler o livro de Jeremias, capítulo 17, diz: enganoso é o coração do homem, é incorrigível, quem o conhecerá? Mas continua a palavra dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, isto é, para dar a cada um segundo as suas obras e segundo o fruto das suas ações. O teu coração pode não te condenar, mas está escrito: se o teu coração não te condena, maior é Deus que o teu coração, e conhece todas as coisas. Tem muitas pessoas colocando o seu coração no altar, achando que é o teu coração que vai ditar se tu entra ou não entra nas mansões celestiais. Eu quero te dizer o seguinte: tu só pode ouvir o teu coração se no teu coração quem reina nele seja o Senhor dos exércitos. Caso contrário, abandone, coloque teu coração para o lado, volta à palavra, porque ela vai te orientar. Aleluia. O povo se desvia, começa a seguir o coração. O sábio Salomão escreve: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração não é para ser seguido, o coração é para ser guardado.
Não é para você seguir o teu coração, é para você guardar o teu coração. E se você quiser ser ainda mais bem-sucedido, siga o conselho do salmista, Salmo 119, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. O coração que agrada a Deus é aquele que tem contido nele a palavra. A palavra vai te salvar, vai te orientar, vai te conduzir. Acontece que o povo se esquece do Deus que o livrara das mãos de Faraó. Acontece que o povo se esquece do Deus que o fez vencer mais de 7 grandes nações maiores do que eles ao tomar posse de Canaã. O tempo das guerras, da conquista de Josué havia terminado. O povo havia tomado posse da herança e agora que estavam na posse da sua herança, esqueceram-se do verdadeiro Deus. É interessante isso, mas nós temos que confirmar que no momento que nós estamos em guerra, no momento que estamos em batalha, é o momento que nós mais buscamos a Deus. Mas no momento da tranquilidade, da bonança, da plenitude, que era para nós estarmos gratos servindo ao Senhor, é o momento que nós viramos as costas para Deus. É o momento que nós nos esquecemos de Deus. E às vezes você se pergunta, por que é que o crente sempre vive na prova? Porque quando você vence uma, aparece logo outra, porque a prova te conduz a Deus. A prova te conduz à presença do Senhor. Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando você está sofrendo, é de Deus que você lembra. Quando você está padecendo dificuldade, é de Deus que você lembra. E não era diferente ao povo de Israel. O povo de Israel se esqueceu de Deus, começou a seguir o seu coração. E Deus, em cumprimento à palavra, ao aviso que havia dado por intermédio do ministério de Moisés, disse: Moisés, inspirado por Deus, disse: se vocês se desviarem do verdadeiro Deus, começarem a servir os deuses da terra dos seus vizinhos, e esquecerem de adorar ao Deus verdadeiro, Deus permitirá que vocês sejam oprimidos e escravizados pelos vossos inimigos que estão ao seu redor. Os seus vizinhos vão servir de laço para você. Deus avisa, mas quando o povo se esquece do aviso, Deus cumpre a sua palavra. Iniciamos hoje o culto, o pastor avisando: se tu se esquece de Deus, no momento que você precisar dele, você pode não ter ele para poder contar. E você pode até perguntar: mas será que Deus é assim? Será que Deus vai me abandonar no momento da minha necessidade? Leia um pouco a Bíblia que você vai entender se ele deixa ou não deixa você passar a prova. Se tu conhece Deus, tu vai saber que ele vai fazer o que for necessário para te conduzir à presença dele, mesmo se for preciso passar pelo vale, mesmo se for preciso passar pela prova. Deus não quer preservar a tua aparência intacta, a tua estética, a tua posição social. O que Deus está olhando é para a tua alma. Se for preciso passar pelo vale para salvar a tua alma, ele vai permitir tu passar pelo vale. Existem 2 formas de nós aprendermos. Tem um jeito fácil, que é observando o erro dos outros e aprendendo para não sofrer o dano. Mas existe a segunda forma, que é você aprender apanhando. Tu erra, Deus corrige e tu aprende. Deus havia falado com o povo, mas o povo se desviou. E diz-nos a palavra que por causa do desvio do povo, Deus levanta os inimigos e oprimem a Israel. E quando o povo de Israel está oprimido, eles clamam a Deus. E Deus levanta um juiz, um libertador. Livra eles das mãos dos seus inimigos. E o povo volta a ter paz e tranquilidade. Aquele juiz governa por um tempo, mas esse juiz morre. E novamente o povo se desvia. Novamente o povo segue o seu coração. Novamente o povo se afasta de Deus. Estava tudo tranquilo, estava tudo bom. O povo se esquece. Então Deus permite que a prova se levante novamente, outros inimigos se levantam. O povo começa a sofrer, padecer, sofrer opressão, aí lembra-se de Deus, clamam a Deus, e Deus novamente levanta outro libertador, e assim vai. A história dos juízes na Bíblia são mais de 250 anos. 250 anos onde essa história se repete por muitas e muitas vezes. O povo se desvia, Deus pune o povo se arrepende, Deus usa de misericórdia.
Deus usa de misericórdia, restabelece a paz, e por causa da paz o povo se desvia de novo. E o povo se desvia de novo, Deus permite a opressão de novo, e isso vai se repetindo. Às vezes você não está entendendo por que esta prova volta tantas vezes na sua vida. Tem pessoas aqui nesta noite que estão vivendo a mesma prova já pela terceira, quarta, quinta vez. E eu não estou falando besteira, estou falando inspirado por Deus. Tu está dando volta no deserto porque até agora você não aprendeu. Deus está tentando te conduzir por um caminho, mas você é rebelde, é testa dura, cabeça dura, como se diz por aí. Você se esquece rapidamente o propósito da tua aprovação. Deus te livra, mas você volta a praticar as mesmas coisas. E assim era o povo de Israel. E quando nós chegamos no capítulo 7, o capítulo 6, melhor dizendo, está escrito que o povo novamente volta a fazer mal, aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por causa da maldade das ações do povo, Deus permite que se levante um poderoso inimigo. Agora são os midianitas que oprimem o povo. E por causa dos midianitas, a opressão era tão forte, que segundo nos diz o texto, por causa dos midianitas, o povo foge. O povo começa a cavar cavernas nas montanhas, começa a cavar covas. O povo estava tão apavorado que cavava o seu próprio túmulo. Estava tão apavorado que começaram a construir fortificações, a fazer cavernas para se esconder do inimigo. Às vezes nós começamos a gastar energia para tentar nos defender da opressão, sendo que o melhor caminho e mais fácil é o caminho do arrependimento. Tu está padecendo, pagando preço por causa do teu orgulho. Tu não quer voltar e confessar o teu pecado e pedir misericórdia. Mas Deus nesta noite está te alertando. O melhor caminho e o caminho do sucesso é o caminho do arrependimento. Volte para trás, confesse, peça misericórdia, peça perdão. Deus vai te ajudar, mas Ele quer que você volte. O povo de Israel, depois de tentarem de tudo, cavaram covas, não resolveu, fizeram cavernas, não resolveu, ergueram fortificações, não resolveu. Os midianitas tinham um jeito peculiar de oprimir o povo. Eles eram ladrões. Quando o povo de Israel plantava e começava a nascer as novidades da terra, diz a palavra que os midianitas vinham sobre o povo de Israel como gafanhotos e destruíam a novidade da terra. O povo semeava, mas não colhia. O povo plantava, mas não tinha alimento na mesa. Por quê? Porque era rebelde. Se tu quer colher com abundância, tu tem que entender que o que faz a tua seara produzir é a obediência. A Bíblia diz que é um planta, outro rega, mas quem faz crescer é Deus. O trabalho é teu, o esforço é teu, regar é tua parte, mas quem dá o resultado é Deus. Não fica achando que porque você tem a melhor semente, tu tem a melhor lavoura, a tua produção será excelente. Se tu não obedecer, não tem nada feito. Não terá resultado. Tu trabalha muito e colhe nada. Por quê? Porque tu estás em rebelião, tu estás em desobediência. E aconteceu assim. O povo estava passando necessidade, o povo de Israel. O povo estava passando fome. Por quê? Porque o inimigo destruía o alimento. O diabo, ele ainda aplica essa estratégia hoje. Rouba o alimento da mesa do povo de Deus. Aleluia. Por causa da rebelião, da desobediência. Tu vem para o culto, ouve a palavra. Na hora que chegou ali na frente, o diabo já veio e arrancou a palavra do teu coração. Parece que você não ouviu nada, só ficou gravado. Talvez no começo a palavra do pastor. Você volta para casa murmurando na frente dos seus filhos. E os seus filhos ficam olhando para o pai e para a mãe e dizem, realmente, acho que o pastor não presta mesmo. Escandaliza os seus filhos. Escandaliza a visita que você trouxe para o culto. Porque você não tem entendimento para compreender a exortação. O inimigo está roubando o alimento do teu coração. A Bíblia diz que o semeador saiu para semear e uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E as aves do céu vieram e comeram aquelas sementes. E quando Jesus explica essa parábola aos seus discípulos, ele fala, a semente que cai na beira do caminho é aquele que ouve a palavra. Mas devido ao chão pisado do caminho, um chão aonde muitos transitam, a semente não penetra na terra, então vem as aves do céu,
comem a semente. As aves do céu são os demônios que arrebatam a palavra do coração e não permitem que ela frutifique. É duro nós assumirmos isso. Mas segundo o texto sagrado diz que 1/4 das sementes que foram lançadas estavam nessa situação. 1/4. E se nós seguirmos a mesma proporção, pelo menos 1/4 das pessoas que estão aqui, antes de chegar na sua casa, o diabo já comeu a palavra, já tirou a palavra do teu coração. E você não vai ter mais nada para amanhã. Não vai produzir nada, teu coração está duro, como um chão pisado do caminho. Tu permite todo mundo ficar transitando nesse teu coração. O chão está pisado, não produz mais nada. O solo pode ser bom, mas se é um lugar onde todo mundo fica passando, vai e vem, vai e vem. Aquele lugar onde as pessoas caminham, não produz nada. Se você abre o teu coração para qualquer um pode dar pitaco no teu coração, nas tuas emoções, na tua vida. Não vai ter espaço para a palavra de Deus. Deixa o teu coração exclusivo para o Senhor Jesus, se tu quer que esse coração produza alguma coisa para o reino. Senão teu coração é terra pisada. O diabo vai arrancar a palavra toda vez que você ouvir. Fecha o teu coração, guarda o coração. A orientação é sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o teu coração. Então o povo de Israel, infelizmente, estavam vivendo essa tristeza, porque o alimento lhe era roubado, o povo estava faminto, fraco. E quem sabe, enquanto um estava lá na montanha cavando uma cova, o vizinho, que também estava passando a mesma necessidade, cavando uma caverna na parede, poucos metros dali, tinha talvez um outro grupo erguendo uma fortificação. E no meio daquele trabalho sem resultado, um olha para o outro e dizem: até quando a gente vai continuar assim? Já faz 7 anos que estamos sofrendo. Um deles lembra que o Deus de Israel livrou o nosso povo da mão de Faraó. Escapamos de mais de 400 anos de escravidão sem precisar levantar uma espada. E um para o outro começou a comunicar aquela esperança, aquela fé. E o povo se arrepende e clama. O povo se volta a Deus e clama. E se você olhar com cuidado no texto, diz: e o povo clamou a Deus por causa dos midianitas. O povo não clamou a Deus porque Deus era bom. O povo não clamou a Deus porque Ele era um Deus forte que livrava dos inimigos. Ele clamou a Deus por causa dos midianitas. Deus sabe disso. Que às vezes você só vai clamar quando a enfermidade chegar dentro da tua casa. Deus sabe disso. Que às vezes você só vai orar quando Ele toca no teu filho. Ele permite o mal. É difícil ouvir isso. Mas existe uma necessidade que o povo de Deus esteja clamando e em comunhão com Deus. E se você não faz isso voluntariamente, Deus permite a opressão. O povo de Israel estava nessa situação. Por causa dos midianitas, clamaram ao Senhor. E quando clamaram, se arrependeram, se humilharam, Deus envia um profeta a Israel dizendo: eu vos avisei, que se vocês se virassem aos deuses da terra, eu permitiria a opressão. O povo foi exortado. O povo recebeu a palavra porque estava sofrendo. Às vezes quando está tudo bem, o pastor puxa a língua, puxa a gravata, você levanta o nariz e diz: eu não tenho que ouvir isso. Eu não sou obrigado a ouvir isso. Eu já vi crente falar isso. Eu não vim para a igreja para ficar ouvindo desabafo de pastor. Já pensou um negócio desse? Mas quando tu está na prova, quando tu está sofrendo, o pastor dá uma chibatada e você fala assim: eu mereço. Eu mereço. Eu preciso ouvir isso. E às vezes você voluntariamente vem para o pastor, só para o pastor puxar a tua língua, só para você se sentir cuidado. É verdade, irmão, já passei por isso. A bonança endurece nosso coração, mas quando estamos sofrendo, às vezes até uma exortação ela vem como um bálsamo. Como disse o salmista, Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você já imaginou que a vara de Deus é um instrumento de consolo? Você achou que era só de exortação?
Você achou que era só para opressão, castigo? Não, não. A vara de Deus é instrumento de consolo. Tu quer ser consolado? Passe por debaixo da vara de Deus. Aceite ser cutucado pelo cajado. Aceite a autoridade pastoral, porque o cajado significa autoridade pastoral. A autoridade do pastor é o símbolo do cajado em suas mãos. E a autoridade que Deus confiou ao pastor da igreja serve de consolo à igreja. E se você não entender esse mistério, o teu coração vai viver apertado e oprimido. Entenda, o cajado do pastor é instrumento de consolo que Deus usa. Aleluia! Oh, glória! E o povo de Israel começa a clamar por socorro e por misericórdia. E diz-nos a palavra logo na sequência, depois que o profeta vai e se revela ao povo e exorta o povo. Diz a palavra que lá estava Gideão, na menor tribo de Israel, da menor família de Israel, o caçula da casa, o menor da sua casa. Gideão estava malhando trigo no lagar. Para quem não sabe, o lugar de malhar trigo é na eira. Eira era uma mesa alta, uma pedra alta, aonde eles levavam o trigo e batiam naquele saco com muitos furos ali, cheio de trigo, e a palha voava e o trigo que é mais pesado ficava. O vento, o ar que corria naquele lugar alto ajudava o trabalho do ceifeiro para que ele pudesse separar o trigo da palha. Mas o lagar era um lugar onde se pisava as uvas. Normalmente o lagar era uma parede de pedra, era como se fosse uma piscina feita de pedra, um lugar baixo, um lugar cercado por paredes de pedra, aonde as uvas eram pisadas e extraídas, o seu suco, o vinho daquelas uvas, pelo pisar dos pés dos vinhateiros, daqueles que cuidavam das vinhas. Não era um lugar próprio para que o trigo fosse malhado. Por quê? Porque não tinha circulação de ar. A pessoa que malhava trigo no lagar tinha que fazer o dobro de força para ter metade do resultado, porque o vento não ajudava. Ele batia no trigo, mas não tinha circulação de ar para tirar a palha se misturava com o trigo, trabalhava, mas o resultado era muito pouco. E quando o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, olha para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, espantado por aquele tipo de saudação, vira para o homem de Deus, para o anjo, e diz: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito das promessas e também dos milagres feitos aos nossos pais no Egito? Gideão estava sofrendo por causa da desobediência do povo, mas quando o anjo se manifesta, ele quer transferir a culpa do seu sofrimento a Deus. O Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós, nós somos seu povo, mas ele esqueceu de nós, é por isso que a gente está sofrendo. Você não está sofrendo porque Deus se esqueceu de você. Você está sofrendo porque Deus te ama e quer que você volte no caminho. Existe um propósito no sofrimento. Deus não se alegra em fazer os seus filhos sofrerem. Diz-nos a palavra que Deus não castiga de bom grado o filho dos homens. A vontade de Deus é que todo ser humano venha se arrepender. O sofrimento é um instrumento que Deus usa para te levar ao arrependimento. E enquanto Gideão reclamava, o anjo do Senhor repete: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força. Já não te mandei eu, tu livrarás o povo de Israel da mão dos seus inimigos. Não era a primeira vez que Deus falava com Gideão. Não era a primeira vez que Deus falava com Gideão que ele seria o libertador. Mas Gideão estava preso nas tradições. E quando o anjo aperta ele, falando que já o havia mandado anteriormente,